Nada como o prazer de levar seu bebê para passear. Mas tem horas que só de pensar em armar o carrinho e enfrentar o sobe e desce nas calçadas, as mães desanimam. E no supermercado, compras em cima do bebê ou colocar o bebê no carrinho do supermercado? Um equipamento inspirado lá nos nossos antepassados está revolucionando esses momentos. Nossa equipe apresenta para você o Baby Sling. Olhando assim, parece um simples pano decorativo de mesa. Mas tem tantas utilidades para as mamães. Com ele é possível levar o bebê a tiracolo para tudo quanto é lugar e fazer várias atividades da casa, como colocar roupa para lavar, assistir TV, fazer a mamadeira e até passar e-mail. Por onde for, lá vai o neném junto, como se fosse um pacotinho, na maior praticidade e nada de reclamação por parte dele. Muito pelo contrário. Ele fica calmo, ele dorme aqui dentro, né? A gente, vamos dizer, quando vocês saírem, a gente vai ficar aqui no escurinho, a gente vai dar uma tentadinha para ele dorme em... Nem 10 minutos ele tá dormindo. É o Baby Sling, um pedaço de pano e algodão confeccionado especialmente para bebês. Lembra muito as culturas antigas de como levar as crianças de um lado para o outro. E é tão confortável, por exemplo, o Vitor, no auge dos 6 meses, 5 quilos e 72 centímetros. Ele pode ficar deitadinho assim, numa posição para mamar. Ou então pode ir na frente, olhando tudo ao redor. Pode ficar sentado, ou então ir atrás. Você não fica com dor no braço, de ficar segurando o bebê de, sei lá, de 10, 12 quilos, né? A Carla, mamãe de primeira viagem, comprou o Baby Sling em Portugal. Gostou tanto da ideia que resolveu fazer alguns em casa. Foi fazendo, as pessoas na rua olhavam, gostavam. Existem pessoas que acham uma coisa mais interessante, assim, uma coisa nova, diferente. Daí que hoje ela tem até um blog para trocar experiências com outras mamães sobre o Baby Sling. Tem até um vídeo para mostrar como o neném deve permanecer ali dentro. Deve haver um cuidado especial. Eu coloquei ele como se fosse para rotar aqui em cima do meu ombro e vou deslizando o bebê para dentro do pano. Aqui dentro desse pano fica uma espécie de rede ou uma cadeirinha e ele fica aqui tranquilo. Ó. E o Baby Sling não é artigo de luxo não. Custa em média R$70, é de algodão, mais prático para levar para passear. Pode carregar bebês de até 2 aninhos, para qualquer lugar, sem desgrudar daquele que precisa de atenção a toda hora. Bem, mas alguns pais ainda não estão bem convencidos de usar equipamentos como esse. É o medo de deixar cair ou do bebê não ficar numa posição confortável. Alguns pediatras recomendam, outros não. Aliás, é assim com os chamados cangurus, os andadores. Para saber o que é certo e o que é errado, nós convidamos o ortopedista pediátrico, o Dr. Anastácio Cotizias Neto. Obrigada, doutor, pela participação aqui no Bom Dia. A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica tem alguma recomendação formal para o uso desse Baby Sling ou daquele outro canguru? Bom dia, obrigado pelo convite. Na realidade, não. A preocupação da sociedade é que a criança fique bem posicionada, a mãe bem adaptada à criança e que não corra risco de queda. Porque se não for bem ajustada, o risco de queda existe. A sociedade não condena, então? Não tem nada científico que prove que leve algum dano à criança. Deve ser desconfortável para a criança depois de algum tempo, na mesma posição de flexão. É uma posição fetal, mas se prolongada com pouca musculatura, cansa e a criança deve se irritar, o que acontece com qualquer outro tipo de transporte. O que o senhor considera um tempo prolongado para a criança ficar? Isso varia de criança a criança, mas nós temos experiência em ver que quando se posiciona uma criança numa posição por muito tempo, ela fica irritadinha, procura se mover e ela mesma busca a mudança de postura. Em relação àquele outro que é o canguru, que as perninhas ficam balançando? Nenhum inconveniente desde que não comprima a parte posterior da coxa, que leva não uma cãibra numa criança, porque ela é muito pequena, mas pela compressão causa desconforto também. A posição sentadinha com a coluna um pouco dobrada não tem problema? Se tiver um bom suporte na parte posterior, porque ou a criança olha para a mãe e aquela parte posterior do canguru a mantém, ou as costas da criança fica contra o tórax da mãe, que ela fica mais posicionada ou com mais conforto. Preocupa também a posição que a mãe assume, nem sempre com boa musculatura. Um peso a mais, numa posição às vezes um pouco mais baixa, faz com que aumente a flexão do tórax da mãe, levando a dor nas costas. Lembrando que a mãe ou o pai, né, doutor? Como os pais devem agir se optarem por um equipamento como esse?
Quanto tempo eles podem permanecer com a criança desse jeito? Primeiro, o que a criança possa suportar. Segundo, que ela não fique muito tempo comprimida contra o tórax. Porque a criança fica contra o tórax de quem a carrega e aquela faixa, ou o próprio suporte de couro do canguru. Nas costas ou na frente? O que é mais recomendado? Não altera. Nós temos a nossa origem mais europeia, faz com que as crianças nos trouxe a cultura de enrolá-las em coeiros, que é o que isso faz. Se tem algum transtorno de articulação tipo do quadril, pode levar ao agravamento desse transtorno. As nossas índias levavam a criança nas costas, já trata o transtorno de quadril. Então isso é cultural. A preocupação maior é que isso não seja utilizado no banco da frente com crianças dirigindo. Mesmo no carona, com um cinto em cima, a criança fica comprimida. Exatamente. Criança no carro vai no banco de trás. Em relação ao baby sling, eu já ouvi até depoimento de uma advogada que usava desde criança com poucos dias para amamentar. Existe uma idade mínima para usar ou não? Eu acredito que a criança menor é mais confortável para a mãe e também para a criança. E a criança vai ficando maior e mais pesada, como falaram, criança com 2 anos, é muito peso para que aquela coluna, nem sempre bem fortalecida pela musculatura, possa carregar um ser que se move, que vai ficar constrangido e constituído naquela posição. Não deve ser confortável. Doutor, muitas dúvidas cercam esses equipamentos. Os andadores são recomendados ou não? Bom, os ortopedistas não gostam, creio que os neurologistas também não. Força, num termo bem popular, as pernas da criança sem ter estrutura nem óssea, nem muscular para apoiar, que já por natureza são redondinhas, a ficarem mais redondas. Isso é o mínimo. Altera também o desenvolvimento psicomotor da criança. Não é equipamento necessário, então, para ensinar a criança a andar, como muitos acreditam? Funciona melhor em criança conhecida como excepcional. Naturalmente as crianças vão chegar lá, né? Eu acredito que a gente, por programas como vocês, possamos evitar o uso de material inadequado e andador em criança normal inadequado. Em relação aos cuidados com a coluna, principalmente dos bebês, quais são os cuidados gerais, desde os pequenininhos até os que começam a andar? Na realidade, como nós ficamos durinhos do pescoço para baixo, enquanto nós não mantivermos a cabeça, assim como se orienta que a mãe mantenha a cabeça e o pescocinho da criança, ela não tem como ficar em pé, não tem como ter apoio deitadinha sem ter alguém que mantenha a cabeça. Isso até o 3º mês. Até o 5º por aí, ela já vai ter musculatura para poder sentar. Ok. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Santa Catarina. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia. Obrigada e bom